Olá, alunos, aqui é o professor Marcelo Martins. O tema da nossa aula de hoje é: vamos então ampliar as nossas possibilidades de apreciar a arte? Só conseguimos compreender melhor uma obra de arte, que é um produto cultural, quando a situamos no seu tempo e espaço. A leitura de uma obra de arte exige do observador, além da predisposição de sua sensibilidade, também algum conhecimento técnico. Não é uma receita de bolo, mas aí vão algumas dicas para lhe ajudar a compreender uma obra de arte. Você deve situar a obra no tempo e no espaço. Saber se é uma arte contemporânea, atual, ou uma obra feita lá atrás no passado. Contextualizar esse passado ou esse presente e entender os motivos que podem ter levado para o artista criar essa arte. Perguntas que você pode tentar responder: de quem é a obra? Qual o estilo desse artista? Em que época e lugar foi realizada? Que fatos políticos e sociais marcaram essa época no local da sua criação? Aí você pode se perguntar, mas o que fatos políticos e sociais têm a ver com a arte? A gente já viu que a arte é uma linguagem, é uma comunicação, é uma expressão. Nós já aprendemos que a arte é uma manifestação humana, então por isso que eles estão tocando nesse ponto aqui, ó. Fatos políticos e sociais, porque a arte se faz presente na sociedade, nos movimentos sociais, nas lutas dos povos. Você deve buscar sentir a obra. Qual a sensação que ela lhe desperta? Ela lhe transmite alguma sensação tátil, palatável, de cheiro, de nojo, de alegria, de repulsa, de prazer, de euforia, de emoção, de compaixão, entre tantas outras. Que época parece retratar essa cena? O que ela narra? Agora, analise algumas características pictórias da obra. Pictória está ligado à imagem. Trata-se de uma composição abstrata ou figurativa? Há a intenção de dramaticidade? Quais as linhas de força na composição? Que direções e dimensões sobressaem da composição? Como são tratadas as cores? Há alguma cor predominante? Deixemos o século XX e vamos para 1872, final do século XIX. Lá, para o impressionismo, movimento surgido na França e anterior ao cubismo de Picasso, vamos ver que mais uma vez situar a obra no tempo e no espaço nos faz melhor entendê-la e, portanto, fruí-la. A obra de arte que vamos apreciar é a Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, 1872. A expressão impressão foi usada originalmente de forma pejorativa, ou seja, negativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título para o movimento. O movimento impressionista nas artes surge em sintonia com o desenvolvimento da ótica e a invenção da fotografia. Tinha cunho anti-academicista e propunha o abandono das técnicas e temas tradicionais. Caracterizava-se pela ruptura da linha na pintura. As cores, e não mais as linhas, definiam a imagem. A arte é viva. Então, quando surge a fotografia e ela traz uma imagem perfeita do que está sendo fotografado, a pintura então tem que se transformar, tem que renascer. Então ela nasce com o impressionismo mudando o realismo. Percebe que a pintura não é mais tão realista quanto antes. Nessa época, houve grande preocupação dos artistas, porque eles consideravam a fotografia como uma inimiga da pintura. Como é tudo mais rápido na fotografia, a pintura poderia deixar de ser útil. Então a pintura começa a mudar, começa a se transformar, começa a mutar. Ela se transforma em algo que a máquina fotográfica não consegue produzir sozinha. Então, para uma máquina fotográfica fotografar uma imagem como essa, a pintura tem que existir. Percebam que todos os movimentos que a arte passou têm um porquê atrás. Por isso é que a gente tem que voltar lá atrás para entender o que estava acontecendo na sociedade, para conseguir entender os motivos que levam a arte a se comportar daquela forma.
A cor na natureza se modifica constantemente, e o que haveria de mais significativo visualmente seriam as tonalidades que o objeto adquire ao refletir a luz solar. A partir do impressionismo, a arte passa a se preocupar com a cor, de forma científica. Vamos voltar para o século XX? No início do século XX, nos anos 1920, um grupo de artistas brasileiros apresentou uma proposta inovadora para a arte moderna brasileira, que gerou muitas críticas e estranhamento. Tratava-se de uma proposta tão inovadora para a arte brasileira quanto foram os movimentos da vanguarda europeia para a arte do velho continente, a Europa de então. A arte moderna brasileira na emblemática semana de 1922. Aqueles artistas brasileiros contestadores, pouco compreendidos e muito criticados em sua época, não sabiam que seriam os responsáveis por uma verdadeira reviravolta na sensibilidade estética do povo brasileiro, que pouco a pouco se afasta dos modelos eurocêntricos e passam a reconhecer e legitimar sua própria identidade artística. Ainda no século XX, mas agora um pouco à frente, nos anos de 1960, emblemáticos anos das grandes rupturas conceituais nas artes e nos costumes das sociedades ocidentais. As criações ou propostas artísticas daquele tempo refletiam as mudanças sociais e culturais. No Brasil, mais uma vez, um não à submissão a modelos pré-estabelecidos. Hélio Oiticica, artista plástico brasileiro que valorizava as manifestações populares em sua obra, inspirado pelas múltiplas visualidades e sensorialidades do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, cria uma de suas obras mais famosas, os Parangolés. O parangolé, inspirado na utilização de restos de tecidos por um morador de rua para o seu autor, só existe se houver a participação do espectador, ou seja, quando o público apreciador manipula o objeto parangolé. Por essa razão, é considerada uma obra aberta, manifestação própria dos anos de 1960. Há que vestir o parangolé, feito de panos multicoloridos, que se desvelam na medida dos movimentos. Essa é uma obra em coautoria, artista e público, uma concepção de arte ou anti-arte, segundo Oiticica.